Fábio pediu o divórcio na frente de toda a família, certo de que ela ia chorar, implorar e ceder ali mesmo. Não imaginou que Viviane já estava pronta para aquele momento faz meses. Quero o divórcio, agora, na frente de todo mundo. A mesa congelou. Era domingo. Almoço na casa de Dona Célia, como todo mês. Tinha criança correndo no quintal, tinha cunhada servindo arroz, tinha o barulho da televisão vazando da sala de estar. Tinha o bolo de laranja no centro da mesa que Viviane tinha acordado cedo para fazer, porque era assim que ela sempre fazia. Colocava o outro em primeiro, mesmo quando o outro não merecia. Fábio estava de pé. A cadeira ainda balançava atrás dele. Fábio! Dona Célia segurou a colher no ar. Que história é essa? Ele nem olhou para a mãe. Os olhos eram só para Viviane, que estava sentada do outro lado da mesa de mãos cruzadas, sobre a toalha branca, quieta demais para uma pessoa que acabava de ser humilhada em público. Você ouviu. Assina o papel, ou eu faço isso do jeito mais feio que você já viu na vida. Viviane não levantou, não gritou, não virou o prato. Ela pegou o copo d'água com calma, bebeu um gole longo e devagar e colocou de volta na mesa, sem fazer barulho nenhum. Anderson, o irmão de Fábio, soltou uma risada sem graça. Olhou para o lado, esperando alguém embarcar junto. Ninguém embarcou. Ele tá falando sério? A cunhada mais nova puxou o marido pelo braço. Fábio cruzou os braços. A postura era de quem já tinha ganho antes de o jogo começar. Tô falando sério faz tempo, só que ela faz de conta que não escuta. Resolvi deixar bem claro aqui, na frente de todo mundo, para não ter choro depois. Dona Célia tapou a boca com a mão. As crianças que estavam no quintal pararam na porta, sem entender o silêncio pesado dos adultos. Viviane olhou para elas. Depois olhou para Fábio e sorriu. Não foi o sorriso de quem está nervosa. Não foi de quem está com medo. Foi um sorriso calmo, quase gentil. O tipo de sorriso de quem já sabe exatamente o que vem a seguir. Fábio bateu as duas mãos na mesa. Se inclinou para frente, o rosto a centímetros do dela. A voz baixa e cortante. Não tem nada para sorrir, Viviane. Você não tem nada. Você não é ninguém sem mim. O queixo dela não tremeu. Os olhos não desceram. Como uma mulher naquela situação conseguia sorrir daquele jeito? A aliança de Fábio bateu na mesa quando ele se inclinou. Aquele barulho fino de metal contra madeira foi suficiente. Viviane viu, mas não estava mais ali. 15 anos atrás, era ela quem sorria de verdade. O casamento tinha sido simples, numa chácara na beira de Contagem, com 200 pessoas e um buffet que a mãe dela pagou parcelado em 12 vezes. Fábio tinha chegado atrasado, mas quando chegou, foi direto para ela, pegou o rosto dela com as duas mãos e disse baixinho: "Desculpa, mas eu vim, sempre vou vir." Viviane acreditou. Ela abriu mão da vaga de supervisora que tinha conquistado depois de 4 anos na empresa, porque Fábio precisava que ela ficasse em casa quando o primeiro filho nasceu. Por enquanto, ele disse, só por enquanto. Ela assinou a demissão sem chorar, porque achou que estava construindo algo maior do que um cargo. O por enquanto durou 11 anos. A primeira vez que ela desconfiou de verdade foi numa sexta-feira à noite. Fábio tinha saído para uma reunião de negócios. Deixou o celular em cima da bancada da cozinha por descuido. A tela acendeu sozinha. Viviane estava lavando a louça e não foi bisbilhotar. Ela viu sem querer uma mensagem, um nome que ela não conhecia e 3 palavras que ela nunca mais esqueceu: "Saudades de você." Ela desligou a torneira. Ficou parada olhando para a tela até ela apagar. Quando Fábio voltou, ela perguntou quem era. Ele riu. Disse que era uma cliente, que ela era insegura, que esse comportamento dela era cansativo. Ela engoliu, mas não esqueceu.
2 meses antes daquele almoço de domingo, Viviane tinha ido até o escritório de contabilidade da empresa deles buscar um documento. A secretária não estava. A pasta estava aberta sobre a mesa. Ela não estava procurando nada, mas o nome que apareceu no contrato era dela, e a assinatura embaixo não era. Viviane tirou foto de tudo, dobrou o papel, colocou na bolsa e foi embora sem dizer uma palavra para ninguém. Naquela noite, deitada do lado de Fábio, que dormia tranquilo como quem não deve nada, ela tomou a decisão mais importante da vida dela. Não ia confrontar, não ia chorar, não ia dar para ele a chance de se preparar, ia esperar o momento certo. Viviane. A voz de Dona Célia trouxe ela de volta. A mesa estava do mesmo jeito, o bolo de laranja ainda no centro, as crianças ainda na porta, Fábio ainda de pé, esperando ela desmoronar. Ela não tinha ido a lugar nenhum. Tudo aquilo tinha passado pela cabeça dela em segundos, mas agora, olhando para ele, ela entendia uma coisa com uma clareza que nunca tinha sentido antes. Ele não estava pedindo o divórcio. Ele estava tentando executar um plano, e ela já tinha o antídoto. Na segunda-feira, depois de encontrar aquele contrato, Viviane acordou às 6 da manhã, antes do alarme, antes de Fábio, antes das crianças. Sentou na beira da cama e ficou olhando para a bolsa que estava em cima da cadeira. As fotos do contrato estavam lá dentro. Ela tinha dormido com aquilo a 2 metros e não tinha conseguido descansar nem uma hora. Ia resolver aquilo. Na justiça, sem barulho, do jeito certo. Às 8 da manhã, ela estava no escritório do Dr. Marcos Pinheiro, um advogado que uma colega tinha indicado anos atrás. Ela foi sem avisar Fábio. Disse que ia ao mercado. O escritório era pequeno, num sobrado na Savassi. Ela mostrou as fotos no celular, explicou tudo em ordem. O contrato com a assinatura falsa, a transferência de um imóvel que era do casal para o nome de Dona Célia, datada de 8 meses atrás. O Dr. Marcos olhou para as fotos, ajustou os óculos, virou o celular na horizontal para ver melhor. Senhora Viviane, isso aqui é sério, mas foto não serve como prova documental. A senhora tem o original? Não, estava no escritório dele. Então a gente precisa primeiro... Tem como entrar na justiça com isso? Ele fez uma pausa longa. Com isso aqui hoje? Não. Precisamos de mais. Viviane saiu do escritório, apertando a alça da bolsa com força, até ficar com a marca nos dedos. Ela tinha ido até lá com tudo que tinha, e não era suficiente. Tentou de novo na semana seguinte, com uma advogada que encontrou numa busca rápida no Google, especialista em direito de família. Dessa vez, ela tinha impresso as fotos. A mulher analisou por 10 minutos, fez algumas anotações e perguntou: "O seu marido é sócio de qual empresa?" "Construtora Veloso, aqui em BH." A advogada baixou a caneta devagar. "Eu conheço esse nome." E ficou quieta. Não disse mais nada, mas Viviane leu na expressão dela o que não foi falado em voz alta. Saiu de lá sem marcar retorno. Fábio não era só um homem com dinheiro, era um homem com influência. E isso era um obstáculo de um tamanho que ela ainda não sabia como atravessar. 3 semanas depois, o Dr. Marcos ligou. Viviane estava na fila do supermercado quando o telefone tocou. Deixou o carrinho e foi atender do lado de fora. "Senhora Viviane, preciso ser honesto." O estômago dela afundou. "Eu conversei com um colega sobre o seu caso, sem citar nomes. O que a senhora tem nas mãos é frágil demais. Sem o documento original, sem uma testemunha que confirme a assinatura falsa, qualquer juiz vai ouvir o lado dele e vai encontrar justificativa. Mas a transferência do imóvel pode ter sido feita com procuração. Pode ter sido um acordo verbal que a senhora não assinou. Tem 10 explicações que um bom advogado vai usar. E ele vai ter um bom advogado. Pode ter certeza." Viviane encostou na parede externa do mercado.
Uma senhora passou com um carrinho cheio e ela teve que se desviar no automático. Então o senhor está me dizendo que não tem nada a fazer? Estou dizendo que do jeito que está, as chances são mínimas. Se ele entrar primeiro com o divórcio, escolhe o timing, escolhe o juiz de preferência, a senhora começa em desvantagem. Ela desligou sem falar tchau. Quando voltou para o mercado, o carrinho dela tinha sido encostado no canto por outro cliente. Ela olhou para as compras lá dentro, iogurte, achocolatado das crianças, detergente, e sentiu uma raiva tão grande que precisou respirar fundo 3 vezes para não jogar tudo no chão. Fábio tinha se preparado. Há quanto tempo ele estava montando aquilo? Enquanto ela fazia bolo de laranja, lavava a roupa dele e levava as crianças na escola, ele estava movendo peças num tabuleiro que ela nem sabia que existia. A irmã de Viviane ligou naquela noite, perguntando por que ela tinha sumido. Viviane disse que estava bem, não contou nada. Não era vergonha. Era medo de que, se falasse em voz alta, virasse real de um jeito que ela ainda não estava pronta para enfrentar. Foi numa quinta-feira à noite que ela quase desistiu de verdade. As crianças tinham dormido cedo. Fábio estava numa reunião, ela já nem fingia acreditar, e a casa estava quieta demais. Viviane sentou no chão do corredor, as costas na parede, o celular no colo com as fotos do contrato abertas na tela. Ficou assim por um tempo que ela não soube medir. E o pensamento que ela tinha evitado por semanas veio devagar, mas veio inteiro. Talvez ela não tivesse feito o suficiente para segurar aquele casamento. Talvez ela tivesse se acomodado também, deixado de lutar, deixado de ser presente do jeito que ele precisava. Talvez a culpa não fosse só dele. E o pior, talvez lutar agora custasse mais caro do que ceder. Se ela entrasse nessa briga e perdesse, ficava sem o apartamento, sem pensão garantida, com 2 filhos e um currículo com 11 anos de poeira. Quem ia contratar alguém que tinha ficado fora do mercado mais de uma década? E as crianças? Se o processo ficasse feio, virasse briga pública, como elas iam atravessar aquilo? Viviane passou a mão no rosto. Aí lembrou de uma noite, anos atrás, quando o filho mais novo tinha febre alta e ela ficou acordada a madrugada inteira, medindo temperatura de hora em hora. Fábio dormiu tranquilo o tempo todo. Na manhã seguinte, ele perguntou se o menino estava bem, tomou o café e foi embora. Ela tinha ficado olhando para a porta fechada e pensou, é assim que vai ser sempre. E mesmo assim ficou. Ficou porque achava que era o certo, porque a família precisava, porque não queria ser a mulher que desistiu. Mas sentada no chão do corredor, ela entendeu uma coisa que nenhum advogado tinha conseguido explicar para ela. Ficar quieta não era proteger os filhos, era ensinar para eles que humilhação se engole. Ela não queria ensinar isso. Viviane se levantou, abriu o celular, procurou na conversa com uma amiga uma mensagem antiga de semanas atrás. Essa mulher é fera. Se precisar um dia, guarda o número. Ficou olhando para o nome na tela. Depois digitou, oi, você pode me indicar a doutora Roberta? Preciso de ajuda, com urgência. Mandou a mensagem e ficou de pé, as costas ainda curvadas do chão frio. Era a primeira vez em meses que ela tinha feito alguma coisa por conta própria. E o coração estava acelerado, mas diferente. Não era medo, era o começo de outra coisa. Fábio se endireitou. Ajustou a camisa como se tivesse acabado de fechar um negócio. Vou ser justo, ele disse, agora com a voz mais calma, quase generosa. Deixo ela ficar com as crianças. O apartamento fica comigo, que fui eu quem comprei, e pago uma pensão razoável, dentro do que eu achar justo. Dona Célia pigarreou. Fábio, talvez não seja o momento... É exatamente o momento, mãe. Já deixei passar tempo demais. Ele puxou a cadeira, sentou, como se o assunto já estivesse resolvido, e estendeu a mão para pegar o pão que estava do lado dele. Normal. Como se tivesse apenas comunicado uma mudança de planos de fim de semana. Viviane não se mexeu. Uma das cunhadas, a mais nova, Patrícia, olhava para o prato com o garfo parado no ar. O marido dela encarava a janela.
Ninguém sabia onde colocar os olhos. Você não vai falar nada? Fábio olhou para Viviane com um canto da boca levantado. Ainda não. A voz dela saiu firme, baixa, sem tremor. Ele deu uma risada curta pelo nariz. Tá, então eu continuo. Virou para a mesa inteira como se fosse fazer um brinde. 15 anos eu bancei essa família. Paguei escola dos meninos, plano de saúde, viagem, roupa, tudo. E o que eu recebi em troca? Uma mulher que ficou em casa, que não se desenvolveu, que não cresceu junto comigo. Anderson, do outro lado da mesa, balançou a cabeça devagar. É complicado, Anderson murmurou, como se estivesse refletindo sobre alguma coisa profunda. Complicado não, Anderson. É simples. Eu evoluí. Ela ficou parada. Viviane respirou pelo nariz. Segurou os dois lados da cadeira por baixo da mesa, onde ninguém via. Dona Célia colocou a colher no prato com um som mais alto do que pretendia. E ficou quieta. E esse silêncio foi o primeiro sim que a mesa deu para Fábio. Anderson aproveitou. É, Viviane, eu sempre falei pro Fábio que vocês eram muito diferentes. Você é uma boa pessoa, mas... Ele fez um gesto vago com a mão. Às vezes não basta ser boa pessoa, né? Patrícia levantou os olhos do prato por um segundo. Depois abaixou de novo. Meu irmão tem razão. Anderson continuou agora com mais desenvoltura, como quem finalmente podia dizer em voz alta o que ficou guardado por anos. Ele construiu uma empresa do zero. Não é fácil ficar do lado de alguém que não acompanha esse ritmo. Fábio serviu mais arroz no prato, tranquilo. Uma das crianças entrou correndo pela porta com um carrinho de brinquedo na mão e parou de repente, sentindo o peso do ar. A mãe de Viviane não estava ali. Era almoço da família dele. Viviane estava cercada. Vai brincar lá fora, Chamor. Ela disse para o filho com uma voz que não denunciava nada. A criança correu de volta para o quintal. Dona Célia então falou devagar, como quem escolhe as palavras com cuidado. Viviane, você sabe que eu sempre gostei de você, mas Fábio não está errado em tudo que ele falou. Homem que trabalha como ele trabalha precisa de uma parceira, não de alguém que depende de tudo. Ali, a mesa inteira tinha virado. Não com gritos, não com acusações, com aquela cumplicidade silenciosa que é mais cruel do que qualquer briga, porque deixa a pessoa sozinha no meio de todo mundo. Viviane soltou a cadeira por baixo da mesa, olhou para Dona Célia, depois para Anderson, depois para Fábio e falou. Tá bom, então vou falar também. A mesa quietou de um jeito diferente. Eu fiquei em casa porque vocês dois me pediram isso. A voz dela era direta, sem afetação. Fábio me pediu quando o Lucas nasceu. A senhora me pediu quando o senhor Hélio ficou doente e precisava de alguém que levasse nas consultas. Eu abri mão de promoção, de curso, de oportunidade. Não me arrependo dos filhos. Mas não vou sentar aqui e aceitar que isso foi fraqueza. Fábio parou de mastigar. Eu não sou o problema desse casamento. E eu tenho provas disso. Silêncio. Anderson arregalou os olhos. Patrícia levantou o rosto pela primeira vez em 20 minutos. Por um momento, só um momento, Fábio pareceu menor. Os ombros desceram 1 centímetro. A mandíbula fechou. E então ele se reergueu. E o que veio foi pior do que tudo que tinha vindo antes. Provas. Ele repetiu a palavra devagar, como se estivesse saboreando. Depois olhou para a mesa inteira e sorriu do jeito que sorri quem está segurando um trunfo faz tempo. Que bom que você tocou nisso. Fábio abriu o paletó, tirou o celular do bolso interno e colocou na mesa. Não abriu, só deixou ali. Todo mundo aqui acha que Viviane é uma santa, a mãe dedicada, a esposa discreta. Ele balançou a cabeça. Mas eu vou contar uma coisa que eu nunca trouxe para essa mesa porque quis proteger você. Fábio, não. A voz dela saiu diferente dessa vez. 2 anos atrás, você teve uma crise que exigiu internação. 3 semanas numa clínica. Você lembra? O ar saiu dos pulmões dela sem fazer barulho.
Eu paguei, eu cobri. Eu disse para todo mundo que você estava viajando com sua mãe. Eu protegi sua imagem, Viviane. Eu protegi você. Dona Célia abriu a boca. Anderson piscou. Isso não tem nada a ver, ela começou. Tem tudo a ver. A voz dele era calma, quase carinhosa, que era a parte mais cruel. Porque você está aqui falando de provas, de força, de coragem, mas eu vi você no fundo do poço, e fui eu que estendi a mão. A mesa estava em silêncio total. Patrícia olhava para o colo. Dona Célia tinha os olhos marejados, não de tristeza por Viviane, mas do tipo de emoção de quem acaba de ver o filho ganhar uma discussão que parecia perdida. Viviane não respondeu. Não porque não tivesse resposta, mas porque aquilo tinha atingido o único lugar que ela não tinha blindado. O lugar que ela achava que só ela e ele sabiam que existia. Ele tinha entrado lá na frente de todo mundo e sorrido enquanto fazia isso. Fábio se levantou, pegou o celular do bolso e encarou ela uma última vez. Assina o papel, Viviane. Faz isso por você. E foi buscar sobremesa na cozinha, deixando ela sentada sozinha numa mesa cheia de gente. Viviane ficou no banheiro da casa de Dona Célia por 11 minutos. Ela sabia exatamente quanto tempo, porque ficou encarando o relógio de parede em cima da porta. Aquele relógio de plástico bege que estava ali desde que ela conheceu a família, que sempre atrasava 5 minutos e que Dona Célia nunca consertou. Ela lavou o rosto 2 vezes. A água fria ajudou a segurar o choro, mas não ajudou com mais nada. Do lado de fora, ela escutava os barulhos do almoço voltando ao normal. Anderson falando mais alto do que precisava. As crianças correndo no quintal de novo. O som da televisão que alguém tinha aumentado, provavelmente para preencher o silêncio que ela tinha deixado. Viviane se olhou no espelho. Estava com o batom levemente apagado de tanto morder o lábio por dentro. O cabelo do mesmo jeito de quando saiu de casa. A expressão que ela tinha era de alguém que tinha acabado de levar um soco e ainda estava decidindo se cai ou não. Fábio tinha jogado aquilo na mesa na frente de todos. A internação. As 3 semanas que ela passou numa clínica depois que tudo desmoronou de uma vez. A perda da avó. O aborto que ela teve e que quase ninguém ficou sabendo, e a sensação de que estava se afogando numa vida que não tinha escolhido mais. Ele tinha segurado aquilo como carta na manga e esperado o momento em que causaria mais estrago. E funcionou. Viviane apoiou as 2 mãos na pia e inclinou a cabeça para baixo. Era mais fácil. Ela tinha R$ 42 na conta corrente porque o cartão do mercado estava no nome dele e ela nunca tinha criado uma conta própria. R$ 42 e 2 filhos e um currículo parado desde 2013. Então, ela lembrou do Lucas. O filho mais velho tinha 9 anos. Na semana passada, ele tinha chegado da escola e perguntado por que o pai nunca ia nas reuniões. Viviane disse que ele trabalhava muito. O Lucas balançou a cabeça do jeito que crianças balançam quando não acreditam, mas não querem discutir. Ela não queria que ele aprendesse a engolir assim. Não queria que daqui a 20 anos o filho dela estivesse num banheiro igual a esse, segurando as beiradas de uma pia, aprendendo que a vida é isso, aguentar. Viviane se endireitou, abriu a bolsa, pegou o celular e procurou na galeria. As fotos do contrato ainda estavam lá. 23 fotos tiradas rápido com a mão tremendo, algumas levemente borradas. Ela passou uma por uma, e então parou numa foto que tinha tirado quase sem querer, a última da sequência, onde aparecia o rodapé do documento. Ela nunca tinha prestado atenção naquele detalhe antes, porque estava com pressa quando fotografou. Mas agora, com a tela do celular pertinho do rosto, ela leu o nome embaixo da assinatura como testemunha, Gilberto Antunes Moreira. Ela conhecia esse nome. Era o contador antigo da empresa. Seu Gilberto, um senhor simpático de cabelo branco, que uma vez foi jantar na casa deles e ficou meia hora conversando com ela sobre as plantas do jardim, enquanto Fábio atendia a ligação. Ele tinha assinado aquele documento como testemunha.
Será que ele sabia o que estava assinando? O coração de Viviane acelerou de um jeito diferente do que tinha acelerado a tarde inteira. Não era desespero, era outra coisa. Ela abriu o WhatsApp. Procurou a mensagem que tinha mandado para a amiga semanas atrás, pedindo o contato da doutora Roberta. Digitou rápido, antes de mudar de ideia. Doutora Roberta, me desculpa o horário. Meu nome é Viviane. Eu tenho uma foto de um contrato e um nome de testemunha. Preciso saber se isso serve para alguma coisa. Posso te ligar amanhã cedo? Mandou. Guardou o celular. Respirou fundo, abriu a porta do banheiro e voltou para a mesa como se não tivesse acontecido nada. Mas alguma coisa tinha mudado. A doutora Roberta respondeu às 6h42 da manhã seguinte. Pode ligar agora. Viviane estava na cozinha, o café ainda pingando, os meninos dormindo. Ligou imediatamente, com a voz baixa, a mão cobrindo a boca como quem conta segredo. Explicou tudo em 7 minutos. O contrato, a assinatura falsa, a transferência do imóvel, o nome da testemunha, o almoço de domingo. Do outro lado, Roberta ouviu sem interromper uma vez. Quando Viviane terminou, teve um silêncio de 4 ou 5 segundos. As fotos estão legíveis? A maioria sim, 2 ficaram borradas. O nome da testemunha aparece claro? Aparece. Outro silêncio. Menor dessa vez. Viviane, eu preciso te encontrar pessoalmente. Hoje se der. Você conhece o Café Pátio na Funcionários? Conheço. 12:00. Leva o celular com as fotos e qualquer outro documento que você tenha em casa no nome do casal. Extrato, contrato de financiamento, qualquer coisa. Viviane não esperou ela terminar. Vou estar lá. Desligou. Ficou olhando para o café que tinha escorrido pela lateral da cafeteira porque ela tinha esquecido de encaixar direito o filtro. Pela primeira vez em semanas, ela não limpou na hora. A doutora Roberta tinha 52 anos, ombros largos e um jeito de sentar que ocupava o espaço como se tivesse sido convidada e não precisasse pedir licença para estar ali. Chegou antes de Viviane, já com um caderno aberto na mesa e um café pela metade. Cumprimentou com um aperto de mão firme, sem sorriso exagerado. Me mostra as fotos. Viviane passou o celular. Roberta foi foto por foto, devagar, com o indicador deslizando com cuidado. Não falou nada por 3 minutos inteiros. Quando levantou os olhos, a expressão dela era diferente. Você sabe quanto esse imóvel vale? Mais ou menos. Era o apartamento que a gente tinha em Lourdes. Ele disse que tinha vendido. Não foi vendido, foi transferido. Roberta virou o caderno na direção de Viviane. Tinha um endereço anotado. Esse é o endereço do registro de imóveis. Eu consultei essa manhã antes de vir. O apartamento está no nome da mãe dele há 8 meses, como você suspeitou. Viviane encarou o endereço. E a assinatura falsa no contrato é o que pode mudar tudo. Roberta fechou o caderno. Mas para isso eu preciso do seu Gilberto. Você tem contato dele? Não direto, mas sei onde ele mora. Fábio me levou lá uma vez. Roberta levantou uma sobrancelha. Então você vai ter que ir até ele antes que Fábio perceba o que está acontecendo, porque se ele desconfiar que você está se movimentando, o seu Gilberto some. Viviane sentiu aquelas palavras pousarem com peso. Quanto tempo eu tenho? Fábio entrou com a petição de divórcio na sexta-feira. O café de Viviane esfriou sem ela tomar um gole. Seu Gilberto abriu a porta com cara de quem estava esperando o entregador de gás. Levou 1 segundo para reconhecer Viviane. Quando o reconheceu, piscou 2 vezes. Viviane, que surpresa! Entra, entra! A casa cheirava a café passado e jornal velho. Tinha um gato dormindo no sofá que abriu um olho e fechou de novo. Seu Gilberto era exatamente como ela lembrava. Cabelo branco, óculos de grau grossa, camisa xadrez abotoada até o último botão. Ela foi direto ao ponto. Mostrou a foto do contrato no celular. Ele pegou o celular com as 2 mãos, os óculos escorregando no nariz, e o rosto dele mudou. Meu Deus! O senhor reconhece?
Ele ficou olhando por tempo demais para ser dúvida. Eu assinei isso como testemunha. A voz dele saiu rouca. Mas o Fábio me disse que era uma atualização de contrato social. Me disse que era coisa de rotina. Eu não li com cuidado, foi rápido. Ele disse que estava com pressa. O senhor sabia que era uma transferência de imóvel para nome da mãe dele? Não. Ele devolveu o celular como se queimasse. Eu juro que não sabia. Viviane respirou fundo. Seu Gilberto, eu precisaria que o senhor confirmasse isso formalmente, num depoimento. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da tarde. Ele olhou para a foto do gato na estante, depois para o chão, depois para ela. Quantos anos eu trabalhei com o pai dele, com o Fábio. Eu sei, e eu sei que isso é difícil. Viviane segurou firme o olhar dele. Mas o senhor não fez nada de errado. Quem errou foi ele. E se o senhor não falar, quem paga sou eu. Roberta recebeu a ligação de Viviane às 5 da tarde. Ele topa. Ótimo. A voz da advogada era controlada, mas Viviane conseguia ouvir alguma coisa por baixo disso. Satisfação, talvez. A audiência preliminar está marcada para daqui a 12 dias. É tempo suficiente. O que precisa de mim? Por enquanto, só uma coisa. Não conta nada para ninguém. Nem para sua irmã, nem para sua mãe. Ninguém. Viviane concordou. Desligou. Ficou no carro estacionado na rua de seu Gilberto por mais alguns minutos. O plano estava se formando. Tinha nome, tinha testemunha, tinha documento. Faltavam 4 dias para a audiência quando o celular de Viviane tocou às 10 da noite. Era Roberta. Temos um problema. O estômago dela afundou. O Fábio ligou para o seu Gilberto hoje à tarde. Viviane fechou os olhos. Como ele descobriu? Não sei ainda, mas o seu Gilberto ficou assustado. Me ligou dizendo que não sabe se consegue fazer o depoimento, que a família dele tem empresa que trabalha com a construtora do Fábio, que ele não pode arriscar. E agora? Agora você vai lá amanhã cedo, antes que ele mude de ideia de vez, presencialmente, olho no olho. Viviane já estava de pé, andando pelo quarto escuro. E se ele não topar nem assim? Roberta demorou 2 segundos para responder. Então a gente improvisa com o que tem, mas Viviane, com o depoimento dele, isso é uma vitória certa. Sem ele, é uma briga longa e incerta. Você precisa convencê-lo. A ligação caiu. Viviane ficou parada no meio do quarto às 10h30 da noite, com a audiência em 4 dias e a única testemunha do lado de fora da linha. Amanhã cedo. Era agora ou nunca. Viviane chegou na casa de seu Gilberto às 7h20 da manhã. Ele abriu a porta ainda de chinelo, com uma xícara de café na mão e uma expressão de quem não dormiu bem. Quando viu ela, fechou levemente os olhos, como alguém que sabia que a conversa estava vindo e estava com medo dela de qualquer jeito. Pode entrar. Desta vez, o gato não estava no sofá. A casa estava quieta demais. Viviane não rodeou. Sentou na mesma cadeira de 2 dias atrás e colocou o celular sobre a mesa, com a foto do contrato aberta na tela. Seu Gilberto, eu sei que o Fábio ligou para o senhor. Ele respirou fundo e olhou para as próprias mãos. Ele disse que foi um mal-entendido, que o documento era legítimo, que se eu me envolver nisso, vou criar um problema que não tem nada a ver comigo. E o senhor acredita nele? Silêncio. Não é uma questão de acreditar ou não, Viviane. É que eu tenho 70 anos. Tenho 2 filhos que trabalham com empresas que dependem de contrato com a construtora dele. Se eu entrar nessa história, se o senhor não entrar, ele fica impune. Ela não disse isso com raiva, disse com cansaço. E o senhor vai ter que conviver com isso sabendo que assinou alguma coisa que prejudicou uma mulher e 2 filhos. Não porque quis, mas porque teve medo. Seu Gilberto olhou para ela por um momento longo. Você é corajosa, ele disse por fim, baixinho. Não sou não. Eu tô com muito medo. Mas aprendi que medo não é motivo suficiente para ficar parada. Ele levantou, foi até a janela, ficou olhando para a rua por quase 1 minuto. Eu não posso ir pessoalmente. Viviane abriu a boca.
Mas posso gravar um depoimento em vídeo com data, hora e documentos na mão. Se a advogada conseguir usar isso na audiência, eu assino o que for preciso depois. Só não posso aparecer lá. Ele virou para ela. Isso serve? Viviane ligou imediatamente para Roberta. A advogada ficou quieta por 3 segundos. Serve. Manda ele gravar ainda hoje. Luz boa, rosto visível, documento na mão, e que ele fale devagar e com clareza. O depoimento de seu Gilberto ficou pronto às 14h. 4 minutos e 37 segundos. Voz firme, apesar das mãos que seguravam o documento tremendo levemente. Ele olhava direto para a câmera do celular de Viviane e explicava ponto a ponto o que assinou, o que achava que estava assinando e o que entendeu depois que viu as fotos. Viviane assistiu 3 vezes no carro antes de mandar para Roberta. A advogada respondeu em menos de 1 minuto. Perfeito, agora some e não faz mais nada até eu ligar. Nos 2 dias seguintes, Viviane fez tudo o que tinha que fazer no automático. Levou os meninos na escola, fez compras, respondeu às mensagens de Fábio sobre a audiência com frases curtas e educadas, sem entregar nada. Uma vez ele mandou: "Espero que você vá preparada para ouvir a verdade." Ela respondeu: "Estarei." Roberta ligou na noite anterior à audiência. "Tá tudo pronto. O vídeo do seu Gilberto vai ser apresentado como prova documental. As fotos do contrato estão autenticadas por perito que consultei. E eu tenho mais uma coisa que você não sabe ainda." "O quê?" "Enquanto você estava com o seu Gilberto, eu puxei o histórico de transferências da empresa dos últimos 3 anos. O apartamento de Lourdes não foi o único bem movido. Tem um terreno em Nova Lima e uma conta empresarial que foi esvaziada 6 meses antes de ele entrar com o divórcio. Tudo documentado." Viviane ficou em silêncio. "Ele planejou isso há quanto tempo?" "Pelo menos 2 anos." A voz de Roberta era fria, precisa. Ele foi paciente, mas não paciente o suficiente. Viviane fechou os olhos. 2 anos. Enquanto ela fazia aniversário dos filhos, enquanto viajavam juntos em família, enquanto ela ainda acreditava que o casamento podia ser consertado, ele estava movendo peças. Viviane. "Oi, dorme. Amanhã você vai precisar estar inteira." Ela desligou. Ficou deitada no escuro por um tempo que não soube medir. Não estava com raiva. Estava com uma clareza estranha, daquelas que aparecem quando você finalmente entende o tamanho de uma coisa que estava na sua frente o tempo todo. Às 6 da manhã ela já estava de pé, com a roupa separada, o celular carregado e a bolsa pronta na porta. Às 8h15, ela entrou no corredor do Fórum de Belo Horizonte ao lado de Roberta. Fábio estava do outro lado do corredor de terno. Conversa com o advogado dele. Quando viu Viviane, deu um sorriso confiante e lento. O sorriso de quem acha que sabe exatamente como o dia vai terminar. Ela não desviou o olhar. Segurou a alça da bolsa com firmeza e caminhou em direção à sala de audiência. O advogado de Fábio se chamava Dr. Renato Caixeta. Terno cinza, pasta de couro, o tipo de postura que vem de anos atendendo clientes que pagam bem e esperam ganhar sempre. Ele falou primeiro. "Meritíssimo, o que temos aqui é simples. Meu cliente, o Sr. Fábio Veloso, empreendedor de 15 anos de mercado, construiu com esforço próprio um patrimônio sólido. O casamento, infelizmente, chegou ao fim por incompatibilidade. A requerente não exerceu atividade remunerada durante todo o período conjugal, por escolha própria, e agora busca uma participação desproporcional sobre bens que não ajudou a construir." Fábio estava sentado com as mãos cruzadas sobre a mesa, tranquilo, quase entediado. Quanto à transferência do imóvel localizado no bairro Lourdes, foi uma decisão legítima de planejamento patrimonial, devidamente registrada em cartório, dentro do direito do meu cliente enquanto gestor dos bens familiares. O juiz, Dr. Almeida, anotava sem expressar nada. "A requerente não tem provas de irregularidade alguma.
Tem suposições, tem mágoa, compreensível numa separação, mas não tem fatos. O Dr. Renato fechou a pasta com um estalo seco. Pedimos que o divórcio seja homologado nos termos propostos pelo requerente, com pensão alimentícia dentro do mínimo legal e partilha limitada aos bens declarados. Fábio inclinou a cabeça levemente na direção do juiz, como quem agradece por antecipação. Depois olhou para Viviane do outro lado da mesa. O olhar dele dizia tudo sem precisar de palavras. Dizia, acabou. Dizia, eu sabia como isso ia terminar desde o começo. Dizia, você devia ter assinado quando eu pedi. Roberta estava do lado de Viviane, o caderno fechado, a caneta parada. Fábio se recostou na cadeira com um meio sorriso. Podemos concluir isso hoje, doutor. Não há nada de complexo aqui. Roberta abriu o caderno. Não com pressa, com o cuidado de quem sabe que cada movimento está sendo observado e não precisa se apressar porque o tempo está do seu lado. Doutor Almeida, a requerente gostaria de apresentar documentação. O doutor Renato franziu o senho. Não fomos notificados de nenhuma documentação adicional. A notificação foi protocolada na última quarta-feira, dentro do prazo legal. Roberta colocou uma cópia impressa sobre a mesa. O senhor pode verificar. O juiz acenou com a mão. Prossiga. Roberta se levantou. O primeiro documento é o registro de transferência do imóvel localizado na rua Gonçalves Dias, bairro Lourdes, Belo Horizonte, lavrado em cartório há 8 meses. Ela colocou a folha impressa à frente do juiz. O imóvel foi transferido para o nome da genitora do requerente, senhora Célia Veloso, sem conhecimento ou assinatura da requerente, que é meeira do bem por regime de comunhão parcial. O doutor Renato se mexeu na cadeira. Isso foi um planejamento legítimo, feito com assinatura falsificada da requerente no contrato de cessão. Roberta colocou o segundo documento. Aqui está a análise grafotécnica, feita por perito independente, comparando a assinatura no documento de transferência com o padrão de assinatura da requerente em 6 outros documentos autenticados. Fábio descruzou as mãos. O doutor Renato baixou a voz e inclinou na direção do cliente. Os dois trocaram 3 palavras que ninguém na sala ouviu. A conclusão do perito, Roberta continuou sem pausar, é que a assinatura é incompatível com o padrão da requerente em todos os pontos de análise, ou seja, foi falsificada. O juiz parou de anotar. Olhou para o documento. Além disso, Roberta pegou o celular e conectou ao projetor que tinha solicitado previamente. Temos o depoimento em vídeo de Gilberto Antunes Moreira, contador aposentado, que assinou o mesmo contrato como testemunha. A tela na parede acendeu. Seu Gilberto apareceu. Cabelo branco, óculos, camisa xadrez. Segurava o documento com as 2 mãos e olhava direto para a câmera. Eu assino o meu nome abaixo. Gilberto Antunes Moreira, CPF. Ele leu o número devagar. Fui contatado pelo senhor Fábio Veloso para assinar como testemunha num documento que ele descreveu como atualização de contrato social da empresa. Não me foi apresentado o conteúdo completo do documento. Não sabia que se tratava de transferência de imóvel conjugal. Se soubesse, não teria assinado. A sala ficou em silêncio absoluto. Fábio estava olhando para a tela com uma expressão que Viviane nunca tinha visto nele antes. Não era raiva. Era o rosto de quem acaba de perceber que o chão sumiu. Por fim, Roberta desligou o projetor e colocou a última folha sobre a mesa. Apresentamos o extrato de movimentação da conta empresarial da construtora Veloso, obtido via requisição judicial, mostrando a retirada de R$480 mil em 3 transferências nos 6 meses anteriores ao pedido de divórcio. Os valores foram enviados para uma conta em nome de terceiro que tem relação direta com o requerente. O doutor Renato abriu a boca. Fechou. Fábio colocou as 2 mãos sobre a mesa e olhou para o próprio advogado com uma pergunta nos olhos que o advogado não soube responder.
O juiz Dr. Almeida colocou a caneta sobre a mesa. Não disse nada por um momento. Só olhou para o extrato, depois para o laudo grafotécnico, depois para o advogado de Fábio. Do lado de fora da sala, o mundo continuava normal. Alguém passava no corredor. Uma porta bateu lá no fundo. Mas dentro daquelas 4 paredes, o ar tinha mudado completamente. A assessora do juiz, uma mulher jovem que ficara digitando desde o início da audiência, parou de digitar. O doutor Renato carregou a voz. Meritíssimo! Esses documentos chegaram de forma intempestiva e precisam ser verificados antes de... Foram protocolados dentro do prazo. O juiz não levantou os olhos do laudo. E requisitados via ordem judicial, são válidos. Fábio abriu a boca. Fechou. Virou para o advogado com aquela expressão de quem paga caro e quer solução agora. O doutor Renato se inclinou e falou baixo no ouvido dele. Fábio balançou a cabeça negativamente, uma vez seco. Dona Célia estava na cadeira de espectadora, encostada na parede, ao lado de Anderson. Ela tinha chegado cedo, confiante, com uma bolsa nova e o filho ao lado. Agora segurava a bolsa com as 2 mãos no colo, os nós dos dedos brancos. Anderson olhava para a tela apagada do projetor como se seu Gilberto ainda estivesse lá. Eu conhecia esse homem. Ele murmurou para a mãe, sem perceber que falou alto demais. Dona Célia não respondeu. A assessora do juiz retomou a digitação, mais devagar agora, como quem precisa registrar com cuidado. Fábio se levantou de repente. Esse vídeo pode ter sido manipulado. Qualquer um pode gravar um velho falando o que quiser na frente de uma câmera. A voz dele tinha perdido aquele tom generoso e controlado do início. Estava mais alta do que devia estar numa sala de audiência. O juiz olhou para ele por cima dos óculos. Senhor Veloso, por favor, sente-se. Não vou sentar enquanto minha reputação está sendo destruída com base em... Senhor Veloso. A voz do juiz não subiu. Ficou exatamente no mesmo tom, o que era mais intimidador do que qualquer grito. Sente-se. Fábio sentou. Dona Célia fechou os olhos. Anderson olhou para o chão. E Viviane, que tinha ficado quieta a audiência inteira, sentiu alguma coisa dentro do peito que não era alegria, não era triunfo. Era mais parecido com aquela sensação de quando você carregou um peso por tempo demais e finalmente coloca no chão. O peso tinha sido colocado. O doutor Renato pediu 10 minutos de recesso. O juiz negou. Temos documentação suficiente para prosseguir. Se a defesa tiver contraprovas, apresente agora. O advogado abriu a pasta. Folheou. Folheou de novo. Era o gesto de alguém procurando algo que sabe que não está lá. Meritíssimo, meu cliente nega categoricamente a falsificação. A negativa do seu cliente não invalida o laudo pericial. O juiz pegou o documento do perito e leu em voz alta um trecho técnico sobre os pontos de divergência grafológica. Leu com calma, sem pressa, cada palavra pousando na sala como uma pedra. Fábio estava rígido na cadeira. O doutor Renato fechou a pasta. Fábio se inclinou para ele e disse algo entre dentes. O advogado balançou a cabeça negativamente. Fábio repetiu. O advogado fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e ficou em silêncio. Então Fábio virou para Viviane. Era a primeira vez desde o início da audiência que ele olhava diretamente para ela. E o que tinha no rosto dele não era mais aquele sorriso calculado de domingo. Era outra coisa. Desespero com raiva misturada, a expressão de quem acaba de perder algo que achava que era certo. Você não precisava fazer isso, ele disse baixo, só para ela ouvir. Viviane o encarou por 3 segundos. Você começou primeiro. Fábio abriu a boca. Não saiu nada. O juiz doutor Almeida recolocou a caneta na mão. Com base na documentação apresentada, este juízo entende que há evidência suficiente de fraude patrimonial no curso do casamento, incluindo transferência de bem conjugal com assinatura falsificada e movimentação financeira atípica em período pré-divórcio. Ele falava sem pressa, olhando para o processo.
Determino a suspensão imediata dos efeitos da transferência do imóvel localizado no bairro Lourdes, com bloqueio cautelar do bem até a apuração completa. Determino também a abertura de inquérito para investigação de falsificação de documento particular. O Dr. Renato anotou sem levantar os olhos. Quanto à partilha de bens, será reavaliada com base no patrimônio real do casal, incluindo os valores identificados nas movimentações apresentadas. Uma nova audiência será designada. Fábio colocou as duas mãos na mesa e ficou olhando para a superfície de madeira. Dona Célia soltou um ar lento pelo nariz. Anderson não estava mais olhando para o chão. Estava olhando para o irmão com uma expressão que Viviane nunca esperaria ver no rosto dele. Não era solidariedade. Era o olhar de quem acabou de entender que embarcou no barco errado. O juiz bateu o carimbo. Sessão encerrada. As cadeiras rasparam no chão, vozes baixas. O som da pasta do Dr. Renato fechando. Viviane não se levantou imediatamente. Ficou sentada por um momento, as mãos no colo, olhando para frente sem focar em nada específico. Roberta colocou a mão no ombro dela. Não disse nada, não precisava. Quando Viviane finalmente se levantou, Fábio já estava de costas, caminhando em direção à porta com o advogado, os ombros curvados, o passo sem aquela firmeza de quem entra num lugar como dono. Ele não olhou para trás. Viviane pegou a bolsa, respirou fundo e saiu da sala. Do lado de fora, o corredor estava cheio de gente normal, com processos normais e vidas normais. Ninguém sabia o que tinha acontecido ali dentro. Ela parou um segundo, encostou na parede e olhou para o teto. Não chorou, só respirou. Roberta parou do lado dela no corredor. Por um minuto inteiro, as duas ficaram em silêncio, olhando para o movimento do fórum. Um senhor passava com uma pilha de processos. Uma mulher jovem chorava num canto com o celular no ouvido. Um segurança tomava café numa garrafinha térmica sem olhar para ninguém. Você ficou de pé o tempo todo, Roberta disse por fim. Viviane não respondeu de imediato. Ficou olhando para o corredor. Eu quase não fiquei. Roberta pegou a pasta debaixo do braço e ajustou o casaco. Eu vou protocolar os próximos passos ainda hoje. O bloqueio do imóvel já está valendo. O inquérito vai demorar, mas vai. E a pensão provisória já está garantida. A definitiva a gente define na próxima audiência com o patrimônio real na mesa. Ela olhou para Viviane. Vai ser diferente do que ele planejou. Viviane assentiu devagar. Elas caminharam juntas até a saída. Na porta do fórum, o sol de Belo Horizonte bateu forte, daquele jeito que a cidade tem de não avisar antes de clarear tudo. Viviane parou um segundo na calçada, de olhos fechados, com o rosto virado para o sol. Não era felicidade, era outra coisa, mais parecida com silêncio. Ela abraçou Roberta rapidamente, pegou as chaves do carro e foi. 3 semanas depois, a construtora de Fábio entrou na mira do Ministério Público por conta das movimentações identificadas na audiência. O nome dele saiu num portal de notícias locais, num parágrafo pequeno, sem foto. Dona Célia precisou devolver o imóvel por ordem judicial e não atendeu mais as ligações de Anderson por um bom tempo. Fábio trocou de advogado 2 vezes no mês seguinte. Viviane soube de tudo isso por terceiros, aos pedaços, sem procurar. Numa manhã de terça-feira, ela estava na mesa da cozinha com o notebook aberto quando recebeu um e-mail. Era de uma empresa de comunicação em que ela tinha trabalhado antes do casamento. A diretora, uma mulher que ela mal lembrava do nome, escrevia dizendo que estava montando um novo time, que tinha lembrado dela por indicação de uma ex-colega e que havia uma vaga de coordenação se ela tivesse interesse em conversar. Viviane leu 2 vezes. Depois colocou o café na xícara, sentou direito na cadeira e respondeu: "Tenho sim. Pode me ligar quando quiser." Mandou o e-mail. Fechou o notebook. Ficou um momento com as mãos em volta da xícara quente, olhando pela janela da cozinha para o quintal lá fora.
onde o Lucas estava tentando ensinar o irmão menor a andar de bicicleta sem rodinhas. O menor caiu. O Lucas ajudou a levantar. Os dois riram. Ela ficou olhando por mais um tempo do que precisava. Foi num sábado, num mercado perto de casa, que ela encontrou Dona Célia. Viviane estava escolhendo tomate quando ouviu o carrinho da outra parando no corredor ao lado. Levou um segundo para reconhecer o perfume, aquele mesmo de sempre, lavanda, que impregnava a casa de domingo. Dona Célia também a viu. As duas ficaram paradas por um momento, cada uma de um lado da prateleira de legumes, com o mercado cheio ao redor e aquele silêncio só entre elas. Antes, Viviane teria abaixado os olhos, teria desviado o caminho, teria ido para outro corredor fingindo que precisava de outra coisa. Dessa vez não. Ela olhou para Dona Célia com calma, sem raiva e sem mágoa forçada, e disse: "Boa tarde, Dona Célia." A outra abriu a boca levemente. Pareceu não saber o que fazer com aquela gentileza. "Boa tarde", respondeu por fim, a voz mais baixa do que o normal. Viviane assentiu levemente, colocou o tomate no saco e empurrou o carrinho para frente. Não olhou para trás, não precisava mais. Essa história me afetou de um jeito que eu não esperava. Não é a primeira vez que eu conto uma história de alguém que foi ao fundo e voltou. Mas tem alguma coisa na Viviane que ficou comigo depois que eu parei de escrever. Ela não era invencível. Ela ficou no chão do banheiro da sogra, encarando o relógio atrasado. Ela quase desistiu no corredor do apartamento, com os filhos dormindo e R$ 42 na conta. Ela teve medo de verdade. E foi exatamente por isso que a coragem dela significa alguma coisa. Porque coragem que não tem medo por baixo não é coragem. É só sorte. Eu fico pensando em quantas pessoas estão agora exatamente onde Viviane estava, segurando o celular no escuro, com uma foto borrada e um nome de testemunha, sem saber se vale a pena tentar. Vale. Nem sempre vai sair como na história dela. Mas ficar parado nunca foi garantia de nada. O que me arrepia não é a queda do Fábio. É aquela cena do corredor do fórum, com o sol batendo e ela de olhos fechados, respirando. Não precisou de mais nada. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu aquela mistura de raiva, torcida e alívio que eu senti contando ela, me dá um like agora. Esse gesto simples é o que me mostra que vale a pena continuar trazendo histórias assim para você. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Fico muito feliz quando vejo de onde vêm as pessoas que acompanham esse canal. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve para não perder as próximas. O canal está só no começo e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vá embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.